Eu apliquei o Pense nesse ano que se passou, de 2018, do sexto ano até o nono ano, e eu que ajudava a fazer a gestão também das turmas dos menores, né? Então eu estava sempre auxiliando os outros professores para a gente trabalhar com as dinâmicas, com a parte de programação, com os coding, com as partes de pesquisa, tabelas e tudo mais. Então eu acho que o nosso papo hoje, ele é bem interessante da gente trabalhar. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês puderem mandar para mim no chat se algum de vocês ou qual de vocês que já trabalham com Pense Matemática, ou se vocês querem mais conhecer a ferramenta, porque aí eu posso ir falando. Então, como aqui não é um monólogo, né? Apesar de vocês só escutarem minha voz e da Mariana, mas eu tô totalmente disposto a tirar dúvida de vocês. O meu papel aqui é para a gente conversar sobre essa ferramenta que é sensacional, tá? Não tenho que reclamar dela. Alguma pergunta de vocês, pessoal? Vamos ver. Algum de vocês já trabalha com Pense Matemática? Ó, gostaria de conhecer a ferramenta. Então, tá. Rita, vamos fazer assim. Eu tô com o meu cadastro do Pense Matemática, como ainda não iniciou o ano letivo, eu estou somente com uma página teste. Deixa eu acessar aqui para vocês. Tá? Eu estou com uma página teste do Pense Matemática. Eu vou tentar compartilhar com vocês a minha página. Pode ser? Vocês conseguem enxergar a minha página? Então, olha só. O Pense Matemática, ele tem esta carinha aqui. Dentro do Pense Matemática, você tem várias dinâmicas. Aqui está aberto para mim uma do segundo ano, né? Como vocês podem ver, é somente um teste. Ele tem várias dinâmicas. Então, qual que é o objetivo do Pense Matemática? A gente transformar a matemática, pelo menos o pensamento matemático, de uma forma em que a gente seja mais interessante para o nosso aluno, se vocês conseguem entender. Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com razão e proporção, o professor ele vai te ensinar fazendo uma regra de 3, vai te ensinar diretamente inversamente proporcional, dependendo da situação, semelhança de triângulos e tudo mais. Dentro do Pense Matemático, o objetivo é que o aluno ele aprenda fora essa parte expositiva. Ele vá para fazer a prática. Então, em vez dele só ficar focado no resolver os cálculos em uma folha de papel, o professor no quadro, você leva o seu aluno para onde ele vai usar na prática essa matemática, né? Então, nós temos várias atividades. O Pense Matemática, ele tenta desenvolver a lógica matemática do aluno, ele tenta desenvolver o raciocínio em cima de outras situações, problemas. Então, ele não fica só naquela pura resolução de exercício no caderno, né? Você vai muito além disso. E também ele tem um foco onde a gente tenta introduzir o conceito da educação 4.0, né? Então, eu acho o Pense Matemática, a minha opinião como professor, lembrando que, né, eu sou um professor de uma escola que usa o Pense Matemática. Eu acho que num universo de educação 4.0, o Pense Matemática ele é algo muito interessante a partir do momento que você tem atividades que trabalham com coding, que é uma linguagem de programação, né? E esse coding ele vem com os alunos de diferentes idades. Então, se a gente for parar para pensar no que está sendo exigido ao longo dos anos, né? Que vai ser exigido para o futuro. Se você tem um aluno que mesmo na escola, nível básico, né? Lá do Fundamental 1, Fundamental 2, ele já tem acesso a essas tecnologias e já começa a aprender algumas linguagens de programação e desenvolver a sua lógica de programação, o Pense Matemática ele acaba auxiliando na escola a introduzir o campo da educação 4.0. Dentro do portal do Pense Matemática, nós temos aqui as dinâmicas, né? As dinâmicas, elas são separadas a partir de datas, então para cada período do ano, para cada mês, você tem as dinâmicas programadas, como vocês podem ver aqui no que eu estou mostrando na tela, né? Então, olha só,
Para fevereiro ele tem um bando de tubarões e a beleza das cestarias indígenas. Aí ele tem atividades que envolvem, principalmente com o pessoal do Fundamental 1, que envolve a Lego, que isso é muito interessante porque você sai muitas vezes do abstrato e entra para o concreto, né? Porque eles vão estar pegando, vão estar montando. Tem atividades que você pode trabalhar conceito de perímetro, área, usando a Lego, isso é bem legal. Além das partes das dinâmicas, nós temos a academia. A minha academia, ela não está aparecendo ainda porque ela depende do currículo da escola. Então, uma coisa bem interessante do Pense Matemática, pessoal, já eu vou ler de novo as perguntas, mas só para a gente continuar explicando mais ou menos, é que ele é altamente personalizado, né? Então, vamos supor que vocês querem fazer o Pense Matemática todos os dias. Tem como você liberar. Então, você, na hora que está fechando para a sua escola, você consegue determinar a quantidade de atividades que vai indo, né? Porque tudo isso vai sendo ranqueado e pontuado. Os dias que ele vai ficar aberto, tá bom? Então, isso é bem interessante da gente ver. Para mim, não está aberto nada na academia, porque, como é uma página teste, ainda não tem um currículo escolar a ser seguido. Um ponto interessante da academia é que ele forma um ranking. E esse ranking, ele é bem legal da gente fazer um incentivo para os alunos. Beleza, galera? Então, o ranking é bem interessante. Nós temos a Arena. A Arena, ela tem vários jogos, desafios, então ela está tentando pegar e trazer um pouco da gamificação, né? Ela tenta trazer para o aluno um incentivo a mais. E aqui embaixo, acabou a parte do Pense Matemática. Para nós, professores, parte importante, galera. Dentro do Pense Matemática, existe um campo de relatórios. E esses relatórios, eles são das dinâmicas e da academia. Eu sempre costumo dizer que o Pense Matemática ele é uma ferramenta pedagógica bem completa, porque ela tem a parte que importa para o aluno, o professor vai estar sempre junto, porque a maioria das atividades é para ser feita junto com o professor, e a gente consegue avaliar os resultados a partir dos relatórios, né? Então, eu tenho aqui, vai ter uma lista de alunos, e esses relatórios vai estar me dizendo quais que foram enviadas, qual a porcentagem da conclusão da atividade, se você fechou ou não. A parte dos envios dos relatórios da academia, eles servem muito bem. Então, aqui não tem, como eu disse, eu não tenho o currículo aqui da escola, mas ele vai mostrar qual aluno que fez, qual foi a pontuação que esse aluno fez, se ele saiu proficiente, se ele saiu iniciante, se é interessante que ele refaça. Então, ele é uma ferramenta extremamente personalizável pela escola e ele dá um ferramental pedagógico para o professor muito grande. Ainda mais se o professor quiser colocar, atribuir pontuação a partir dos relatórios, sabe? Então, você tem lá na disciplina de matemática, você pode fazer uma disciplina isolada do Pense Matemática ou trabalhar em conjunto com a matemática. Se você quiser atribuir nota para fazer um estímulo a mais, dentro do relatório da academia, você consegue ter uma pontuação bem legal. Eu acho que era isso. Sou professor de ciência, conheço matemática, fiz professor de matemática. Eu consigo usá-lo em meu conteúdo? Olha, Marcelo, depende da liberação da escola, tá? Mas uma das vantagens do Pense Matemática é a forma com que ele age de uma maneira interdisciplinar, tá bom? Então, por exemplo, tem muitas atividades do Pense Matemática que a gente faz, principalmente com o 8º e 9º ano, que ele funciona muito para a parte de interpretação textual. Então, a gente precisa, às vezes, do auxílio da professora de português. Tem atividades que falam de crescimento microbiológico. Isso é bem legal, é bem na sua área, da parte de ciências, né? Que ele mostra para a gente, a partir do gráfico, como que as bactérias elas vão se reproduzindo exponencialmente. Então, esse conhecimento agregado da gente misturar uma, duas disciplinas, eu acho interessante. Depende muito do professor, de você, do teu professor de matemática, ou professor do Pense, porque algumas escolas é separado, e vocês conversarem e tentarem fazer um trabalho em conjunto. Casar o conteúdo, sabe? Então, a dinâmica, ela tá disponível durante o ano todo. Então, eu sei qual semana, qual dinâmica que eu tenho. Então, a primeira dinâmica de fevereiro do 2º ano é o quê? Tubarões Martelo lá, que é uma sequência de tubarões.
Se para você for interessante, você pode trabalhar um pouco sobre a vida marinha, cadeia alimentar, tudo, e quando chegar, o aluno já vai estar mais ou menos inserido, ok? Deixa eu ver aqui. Quer falar alguma coisa, Mariana? Eu tô vendo que você tá só assim com a cabecinha. Tô só concordando Só aqui. concordando. Se eu não quiser falar aqui, eu comento. Beleza. Débora, fiz um curso ano passado onde a Ângela nos apresentou o material do Pense Matemática na Educação Infantil. Ficamos encantados com o material. Por ser o primeiro ano. E terá essas atividades virtuais para educação infantil? Débora, eu vou dizer bem a verdade para você. Tudo que é novo, a gente fica extremamente receoso, tá bom? Eu acho que isso aí é uma coisa natural, né? Ainda mais que às vezes demanda um certo investimento, e principalmente o investimento de recursos humanos, onde o professor precisa estar sempre fazendo capacitações. Então eu sempre digo assim, por que algumas escolas funcionam bem e por que outras às vezes não funcionam, né? Na minha escola é uma escola que funciona muito legal. Eu dividi o Pense Matemática, eu com Fundamental 2, professores com Fundamental 1 e com os mais novos. E sendo bem sincero com você, depende muito dos professores estarem com a mente aberta e irem atrás. O Pense Matemática é uma ferramenta que pro professor aparece um vídeo introdutório onde o professor vai ter uma outra pessoa te explicando quais são as habilidades. Vai ter a orientação do professor, que é um passo a passo, é uma receita. É tão intuitivo que uma vez que você lê, você já consegue fazer. E ele tem propostas de resoluções ainda para o professor dar uma olhada. Então, eu fico receoso que o meu professor não dá conta. Pega aquele professor que tem um perfil bem proativo e joga na mão dele para você ver como que essa ferramenta vai funcionar legal. Sabe, Débora? E pro infantil tem as atividades, né, Mariana? Sim, vai ter sim. Essas atividades virtuais que você fala, Débora, você se refere àqueles jogos ou o Plin lá, que tem os jogos virtuais, ou as dinâmicas? Só para a gente entender melhor. Mas isso, tanto na dinâmica, vai ter os jogos e desafios lá, mas também nas dinâmicas tem algumas que tem jogos lá dentro das dinâmicas e isso vai continuar tendo. Com certeza. Só complementando uma coisa que o Ed falou, da questão do professor, é legal lembrar que as dinâmicas do Pense, elas não são feitas para serem fechadas. Você pode adaptar na sua escola, para a tua realidade, para os teus alunos. Então, você pode tanto expandir como, de repente, não, essas perguntas aqui acho que não seria legal fazer para os meus alunos ou para cá. Então, é legal pensar que é algo para você adaptar para a sua escola. Ainda mais, Mariana e Débora, que é interessante da gente dar uma olhada, que a gente também tem que entender uma questão da realidade financeira, né? Sim. Então, às vezes, uma dinâmica, ela te propõe a usar um tipo de material que esse material não está à disposição para o professor, né? Ou ele tem um custo, às vezes. Raramente, é material normal, é papel, lápis, caneta e tal. Mas vamos supor. Por isso que eu falo de, às vezes, ter um professor, que é um recurso humano importante, um professor bem proativo. Se você não tem um recurso, você adapta aos recursos que você tem, né? Então, vou dar um exemplo para você. Algumas escolas trabalham com cotas de impressão. Então, ela tem lá um limite de impressão que ela pode fazer por mês. Acima disso, o valor que sai a impressão é muito alto. Então, vamos supor que tem uma dinâmica, tem uma questão que você tem que montar um tabuleiro de um jogo para você fazer o jogo a partir de passos como se fosse um jogo de dado. Se na dinâmica pedir para você fazer a impressão desse tabuleiro, você pode muito bem não imprimir o tabuleiro, explicar para os alunos como que deveria ser esse tabuleiro, quais são os objetivos, e também numa questão de uma metodologia ativa chamada de aprendizagem criativa, você poderia muito bem falar assim para eles, antes da gente fazer a atividade, vocês vão desenhar um tabuleiro de uma folha de caderno e alguma coisa, em que vocês vão enfeitando. Então, como a Mariana disse, ele não é uma coisa assim, você tem que fazer isso porque se não for exatamente igual, não funciona. Gente, as dinâmicas, elas funcionam de diferentes formas. No coding, eu estou lá fazendo uma aula por programação, estou ensinando. Aí, na opção dos professores, apenas para o professor, aparece alguma opção ou uma orientação de como passar essa atividade. Beleza, aquilo lá é uma das possibilidades, né? Mas será que não tem como a gente fazer outra possibilidade, né? Tem uma dinâmica bem interessante de coding que você tem que desenhar polígonos. E a orientação que ele é a partir de pixels, né, que são unidades de medida e tal.
E aí tem uma orientação que ele pede para você fazer um quadrado no sentido anti-horário. Mas se você pedir para ele fazer no sentido horário, ele também vai dar ok, porque o objetivo específico da atividade era fazer um quadrado a partir da programação. E aí a orientação era outra coisa. Beleza, Débora? Então é bem legal essas atividades. A Mônica pediu para a gente abrir uma atividade, possamos entender melhor o tipo de abordagem. Posso sim, Mônica. Posso sim. Posso, né, Mariana? Pode, claro. Pode. Então vamos lá. Vou compartilhar com vocês a minha tela aqui rapidinho. Então, como eu estou só com o meu segundo ano aberto, então eu vou mostrar para vocês, ó. Dentro das dinâmicas, como eu disse, fevereiro, março, assim por diante. Se quiser, Ed, eu tenho aqui os outros anos. Tem alguma dinâmica que talvez você gostaria de contar? Deixa eu dar uma olhada. Eu posso passar essa daqui mesmo, da beleza das cestas, porque como a pergunta da Débora foi com os mais novos, aí a gente já vai mostrando. Pode ser? Pode ser. Então, ó, nessa atividade do Pense em Matemática, você vai utilizar uma ferramenta que é a ferramenta Lego, tá bom? Quando você clica na atividade, para os professores, para o pessoal que vai aplicar, ele vai ter um vídeo que fala um pouco sobre a arte indígena, né? E vai ter uma breve explicação. Isso aqui é bem legal. Ele tem os objetivos de aprendizagem. Então, ele perceber que a matemática está presente nas situações do nosso dia a dia, compreender a matemática como elemento da cultura humana. Então, isso aqui é bem importante, porque a gente tem essa questão da matemática, principalmente na questão de arquitetura, né? Então, a arquitetura ela é muito influenciada e cada povo tinha um estilo de arquitetura. Observar como um padrão é formado, identificar padrões em diferentes objetos e assim por diante. Então, aqui ele tem uma série de orientações. Ele tem dicas para a preparação da aula. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Reservar uma sala com projetor para exibição do vídeo, porque ele tem um vídeo dentro da apresentação. Pegar os kits Lego, imprimir o material que será utilizado. E aqui você tem em PDF para o professor, que eu vou abrir, as orientações. Então, esse material aqui, ele é extremamente completo. Então, imagina que você, normalmente, o professor faz um planejamento de aula, o Pense em Matemática, ele te dá o planejamento pronto, tá? Então, ele vai estar lá, o que observar, a preparação da aula, e ele vai ter os passos da dinâmica com uma sugestão de tempo. Então, por exemplo, ó, conhecendo artesanatos indígenas. Você vai providenciar o projetor para passar o vídeo, e aqui ele tem algumas sugestões de perguntas para que você passe para os seus alunos. Se ouviram falar de artesanato, aí com certeza os alunos, principalmente nessa idade, eles são extremamente ativos, eles querem contar, que já ouviram. E aqui vai tendo passo a passo, ó, como se formam os padrões. Aí ele vai estar dando exemplos. Tudo isso aqui é a orientação em que o professor vai ter. A partir do momento em que o professor leu as orientações, viu esse planejamento de aula, aí nós podemos voltar para a parte do aluno, né? Aqui tem um material de apoio, que é bem legal, porque ele já te dá a dica de impressão para os alunos construírem suas pulseiras, né? Então, como vocês podem ver, ela tem um pequeno layoutzinho já, ó, para quem trabalha com a parte de artes, para quem trabalha com a parte de história, é bem legal também, porque conta a história das culturas e tal. Então, ele já te propõe um layout em que você imprime, e aí os alunos vão construir as pulseiras trabalhando com as formas geométricas, fazendo a pintura, escolhendo o jogo de cores, o que para eles for necessário. Ele é bem participativo, né? A gente torna bem o aluno como coadjuvante. Dentro do roteiro, você tem aqui várias atividadezinhas. O portfólio da turma é uma parte bem legal, onde a gente tira foto dos trabalhos e aí a gente vai lançando, que às vezes os alunos têm acesso a isso. Então, será que o Joãozinho fez uma pulseira mais bonita que a minha? Eu vou dar uma olhadinha, né? Dentro da atividade, cada uma das atividades tem uma orientação para o professor, que já estava naquele PDF, né? E aqui nesse caso, eu tenho o slidezinho show, né? A beleza indígena.
Você sabe, desculpa, gente, eu estou num local que a conexão de internet às vezes não é muito boa, então ele dá um delayzinho, tá? Você sabe o que é artesanato? Aí ele vai começar a mostrar pra gente. E ele vai dando uma explicação. Então, ele já vem bem mastigadinho para o professor. Aqui, ó. Então, os índios são considerados, então ele fala da cultura indígena. Uma vez passado esse slideshow, que ele tem várias proposiçõezinhas, ó. Com muita habilidade, os índios transformam barro, fibras vegetais, conchas, penas, sementes e outros elementos da natureza. E aí ele vai mostrando alguns trabalhos, fotografias e tal. A partir do momento que você faz isso, você já pode ir para a segunda parte. Às vezes, durante a aula, as orientações de 10 minutos, ela não tem uma atividade propriamente dita que o aluno vai escrever, que o aluno vai desenhar. Ela é mais uma discussão entre o professor e aluno. Aí ele vai trabalhar como se formam os padrões. Então, ele está mostrando imagens também de padrões. Olha só, a repetição que vai acontecendo. Então, aqui nós percebemos que tem as linhas, essas linhas elas têm formatos de quadrados semelhantes, com xizinhos e tal. E ele vai fazendo essa repetição para formar um padrão. Ó, ele vai mostrando o padrão que vai existindo. Por que que isso é importante? Para que o aluno já tenha ideia de como que ele vai trabalhar nas pulseirinhas depois. E isso aqui, ele ainda é uma apresentação que o professor está fazendo para os alunos. E é interessante que nessa hora o professor sempre pergunte, mas qual que é o padrão que você está anotando aqui? Antes de apresentar a imagem, tá? Então, por exemplo, aqui aparecem os gatinhos e fala, vocês estão conseguindo notar alguma coisa de semelhante? Ó, todos os gatinhos são iguais, mas o que, que você consegue perceber? Ah, em uma fileira eles estão virados para a esquerda, na outra eles estão virados para a direita. Então é questão da percepção do aluno. Na terceira parte, observando e construindo. Então, você traz lá o kit da Lego e ele consegue fazer a montagem de diferentes padrões que eles queiram montar. Então, ó, vamos construir padrões. Nessa parte, o aluno já vai estar lá brincando, né? Ele nem precisa estar com o computador na frente dele, só a projeção já é o importante. E por último, nós vamos confeccionar uma pulseira, porque essa pulseira ele vai poder levar para casa, diferente do material Lego, né? Então aqui ele já tem os materiais que podem ser usados, lápis de cor, tesoura, cola, tal, celular para tirar foto. Eles vão confeccionar essa pulseira e depois de confeccionado, tira uma foto. Se os computadores, né, eles têm a webcam, tira a foto na frente da webcam, adiciona imagem, manda e vai aparecer para eles nas galerias, que para mim aqui não tem nada ainda, porque né, eu não apliquei essa atividade ainda, tá? Mas era mais ou menos isso, professora Mônica. Deu para ter uma ideia? Falei muito rápido, né? Às vezes eu falei muito rápido. Se você quiser, te mostro mais alguma coisa. Professora Mônica, deixa eu fazer uma pergunta. O Pense para vocês iam utilizar com mais ou menos qual faixa etária? O oitavo, perfeito, professora Mônica. Oitavo ano é lindo, Pense. Tem muita parte de construção. Tem uma atividade que trabalha com o conceito de marcenaria, mas trabalhando áreas, volumes, perímetros, sabe? E aí, olha só como que é diferente. Nossa, já empolguei aqui, desculpa, tá? Mas vou contar porque acho que é legal. Olha só como que é diferente. A proposta da atividade da marcenaria era que o meu aluno ele construísse para mim uma estante usando papelão. Papelão, cola e tal. Só que aí, na hora que eu apresentei para os meus alunos, eu tenho alunos que, pelo amor de Deus, eles são mais empolgados que eu. Eles olharam e falaram assim, professor, eu não preciso de estante. Eu preciso de um porta PlayStation 4, onde eu possa colocar o meu videogame, tem as saídas de fios, tem um lugarzinho para colocar os jogos e um lugar para colocar o meu controle. Eu falei assim, cara, se você precisa, vamos construir. Os objetivos eram os mesmos, que eles iam trabalhar com questão de medida, construir uma estantezinha. E aí o cara fez uma estrutura, eu tô sem foto aqui, não tô na minha casa, né? Tô viajando, tô na casa dos meus pais, mas ele construiu uma estantezinha
Aí onde cabia certinho o PlayStation 4, e em cima da estante ele fez 2 buracos vazados onde ele encaixava os controles. Pintou, mostrou para os pais. Teve gente que fez cofrezinho para pôr dinheiro, porque o objetivo dele era guardar dinheiro até o final do ano para ele poder ir para a praia e gastar tudo na praia. Então ele construiu usando o mesmo conceito com papelão, os cofres. Então os objetivos, né, vão mostrando, sabe? Eu acho que a ideia do 8º, 9º ano, como a gente já passou daquela fase extremamente lúdica, né? Eles pegam a prática mesmo, sabe? Programação é muito bom pro 8º e 9º ano. As atividades dinâmicas, tem uma atividade bem legal pro 8º e 9º ano também, chamada Medidas Inacessíveis, que eles usam o celular deles. Sensacional, professora Mônica. Olá, Reni, tudo bem? Olha só, tô até aqui com a minha diretora pedagógica olhando. Marcelo, assim, nós temos uma situação assim, depende muito do seu tempo de aula, né? Tem dinâmicas que, sinceramente, elas não dão tempo de fazer na escola propriamente dito. Vou dar a minha orientação, essa aqui é uma orientação, eu vou até pedir desculpa para a Mariana se eu falar alguma besteira, ela vai me corrigir, tá? Mas a minha orientação de quem aplicou, beleza? Nós temos uma situação que é chamada tempo. Você tem apostilas, você tem educação financeira, você tem livro de atividades, aí entra uma ferramenta. Essa ferramenta ela vem muito para somar, então não é para deixar os professores desesperados do tipo, não vai dar tempo. Quando a gente fala do Pense em Matemática como ferramenta de inclusão da matemática, de educação 4.0, um dos preceitos da nova educação é a questão da autonomia do aluno. Então, qual é a minha dica para você? Se você tem 45 minutos, você vai fazer uma espécie de sala de aula invertida. Disponibilize para os seus alunos algum material que já trate do assunto. Já dê uma orientação prévia para que ele possa fazer alguma coisa antes da aula. Durante a aula, ele vem para o professor ser uma espécie de tutor. Eu estou aqui só para tirar dúvida, né? Como acontecia com a gente, por exemplo, na faculdade, né? Você tinha os orientadores, você está ali para tirar algumas dúvidas. Naqueles 45 minutos, você faz uma parte introdutória, os alunos começam a produzir para você. Dentro do portal do Pense em Matemática, normalmente nessas dinâmicas que envolvem construção, no final tem aquela partezinha do portfólio. Então a orientação que a gente dá para os alunos é do tipo, não deu para terminar aqui na escola, fica a tarefa para casa. Se o objeto é muito grande, muito difícil de trazer para a escola, é simples. Ele vai fotografar, pedir para, às vezes, os pais ajudarem, posta lá para você e você tem na galeria. E você, como professor, consegue sempre estar visualizando e vendo, olha, esse aluno aqui, ele atingiu os objetivos, né? Nós tivemos, na escola em que eu trabalho, nós tivemos um período em que nós tínhamos 2 aulas semanais, então funcionava muito bem para as dinâmicas. Então era bem assim, tinha semanas que as 2 aulas às vezes sobrava tempo, porque a dinâmica era mais fácil. Tinha semanas que às vezes faltava tempo, né? Mas aí, no segundo semestre, a gente nos adaptou para ficar apenas com uma aula junto com os alunos do Pense em Matemática, e o retorno foi muito positivo também, no sentido de a gente pedir para eles fazerem as atividades e eles virem mostrar para nós o resultado, né? Então é bem legal. Tá bom, professor Marcelo? A gente até, inclusive, vai ter uma webinar terça-feira sobre a gestão do tempo com relação às dinâmicas. Porque aí vale pensar, por exemplo, nesse caso, nessa dinâmica que o Ed contou aí, que é o marceneiro por um dia. Vamos supor que talvez você realmente, os alunos se empolguem demais. Então, o que você pode combinar é que a dinâmica, o objetivo dela é só fazer uma gaveta. Então, a gente vai fazer a gaveta. Se o aluno quiser fazer alguma coisa a mais, aí você pode permitir, mas você vai organizar a tua aula, vai planejar a tua aula de acordo com a tua realidade, porque a gente, como professor, a gente sabe que, às vezes, cada turma que você pega é um jeito diferente. Às vezes, uma dinâmica
Você termina tudo ok, né? Uma atividade que você faz em sala, tem uma turma que faz rapidinho, a outra turma não faz tão rápido, né? Cada turma é um jeito. Então, você precisa programar a tua aula, pensar nos teus alunos, na tua realidade, e pensar em como você pode realmente fazer dentro da tua realidade. Não, a gente não vai fazer um armário, a gente vai fazer uma gaveta. Então, o objetivo é isso. Se o aluno quiser fazer a mais, quiser, tem que deixar fazer e deixar o aluno construir. Autonomia para o aluno. Tem que deixar o aluno inventar. Agora, o objetivo era só a gaveta. Se ele fizer a mais, ótimo. Né? Então, a gente adaptar para cada turma. Você analisa o mínimo, mas deixa ele atingir o máximo dele ou superar o máximo dele sem problemas. Tá? Esse é um ponto importante. Ou, de novo, adaptar a atividade conforme a sua realidade. Ah, você não está tendo acesso ao papelão. Ué, trabalha com papel normal, ensina para eles a fazer caixinhas, mas é sempre importante a gente pensar na questão da matemática. A construção não é uma construção por si só. Pede para ele fazer as medidas, fazer uma planta baixa, construir, projetar antes, ensinar para eles o conceito nessas atividades, a questão de projeto e protótipo e assim por diante. Beleza? Olha só a professora Patrícia, que trabalha comigo lá no colégio, tá? E ela trabalha com a educação infantil, isso é bem legal. Então eu sei como que eles usam bem, principalmente a parte que envolve muito a questão do concreto, né? Pessoal, nós estamos aqui com bastante gente. Mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tá? Se a gente não sanar suas dúvidas, agora é o momento, né? Nós estamos aqui à plena disposição de vocês. Mais alguma perguntinha? Uma coisa importante também, enquanto ainda não vem nenhuma pergunta, mas eu estou esperando, eu quero ler uma pergunta aqui, hein? Tô com o chat aberto. Mas antes, enquanto não vem, para não ficar um silêncio, eu gostaria de só explicar uma coisa também interessante. O Pense em Matemática, ele é algo que está sendo atualizado todo o momento. Então, tem sempre alguma pessoa, algum professor, algum profissional escrevendo atividades novas do Pense em Matemática para que isso possa ser atualizado, né? Então, a gente sabe que ainda mais hoje, a realidade que nós vivemos, ela vai se alterando. Tem muitas atividades do Pense em Matemática que ele trabalha com relação a valores, né? Então, trabalha com questão cambial de moedas, trabalha com questão de valores de pedágio, combustível e assim por diante. E nós sabemos que esses valores são mutantes. Então, às vezes você tem um combustível que hoje vale R$ 2,39 e aí amanhã está R$ 2,89. E o aluno, ele tem uma visão crítica nesse ponto que ele fala, nossa, mas essa atividade aqui é antiga. Está trabalhando com uma notícia de 2017, como se isso já tivesse passado muito tempo. Então, o Pense em Matemática ele tem um valor agregado bem legal, porque tem sempre alguém atualizando essas atividades. Às vezes, a atividade ela fica no ar um ano, e aí você pensa assim, você como professor, ano que vem eu vou ter que trabalhar aquela atividade chata, aí de repente chega aquela atividade que às vezes nós mesmos, professores, avisamos eles, ou a equipe lá da Positivo Tecnologia chega e olha e fala assim, essa atividade não condiz mais, não é mais interessante, vamos modificar. Então eles vão alterando. Então, ele é uma atualização constante, isso valoriza bastante a ferramenta, ela está sempre tentando ser atualizada, isso tem uma importância bem legal, tá? Então, alguém quer fazer alguma pergunta? Quer falar alguma coisa, Mariana, por enquanto? Só acrescentar nisso que você falou, até a gente tem as dinâmicas de atualidades mesmo, que são as dinâmicas de notícia. Eu acho que uma das dinâmicas bem legais que a gente teve no ano passado foi do Garotos na Caverna. A gente falou sobre aquela notícia dos garotos da Tailândia que ficaram presos. Daí foi muito legal porque a gente recebeu muitas fotos das crianças montando como que seria essa caverna e como que você ia passar por dentro da caverna se tivesse que carregar um oxigênio. Então, trabalhar muito essa questão do senso numérico, da estimativa. Será que cabe? Será que não cabe? Passa, não passa? Então, a gente tem essas dinâmicas de atualidades que são bem legais. Enfim.
Você estava falando das atualidades, eu estava lembrando disso. Né? E para nós é bem importante, porque quando a gente pensa nessa questão da dinâmica das atualidades, a gente pensa também assim na nossa realidade atual, né? Então, por ter uma equipe por trás, as informações, as notícias que vão entrando, elas são notícias que são revisadas, então a gente tem uma certa preocupação com isso também, né? Então, a informação que está ali é uma informação mais próxima do correto possível, né? Então, os alunos vão estar sendo bem informados, eles vão passar a ter uma visão crítica. Não é só olhar uma notícia de que tem uma ponte caindo, não é essa notícia que importa, mas todo o contexto que gera. Você pega essa notícia da ponte caindo, e aí você já pode trabalhar com ele em uma situação, um problema, que é, ó, a ponte caiu, eu vou ter que mudar a rota de transporte de determinado produto. Isso vai atrasar com relação a tempo, tem um custo maior e assim por diante. Vamos, professores, mostrem as suas dúvidas. Ó, a gente tem tanta gente, poucos professores disseram de onde que são, então vamos falar aí, pessoal. Manda no chat pra gente qual é a sua cidade, qual é a escola que você trabalha, tá? Se possível, eu acho interessante a gente saber também a faixa etária que vocês vão trabalhar com esse Pense em Matemática. Tem muita escola que tem o infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. Tem escola que só tem o Fundamental 1, então isso é interessante para a gente ter uma ideia. Já fazendo uma propaganda aqui, na terça-feira nós vamos ter um webinar sobre essa questão do tempo, das dinâmicas, e na quinta-feira nós vamos ter uma dinâmica sobre o coding, porque às vezes tem professor que nunca trabalhou com linguagem de programação, não sabe como é que é, tem dificuldade, então a gente vai estar falando sobre o code, como que trabalha o code, como que funciona todos os comandos, tá? E um pouquinho da importância que isso tem também. Então, se quiserem, se inscrevam lá no site da Maratona para participarem dos webinars, tá? Beleza. Também, quando a gente estiver encerrando aqui o webinar, vai aparecer um link para vocês com o botão escrito continuar. Aí vocês podem clicar lá e avaliar o webinar, dizer o que gostaram, quais temas gostariam de ter por aqui, se gostaria de saber mais sobre o Pense, para a nossa equipe estar entrando em contato com vocês. Então, daí é só avaliar lá o nosso webinar. Tá bom? Acho que é isso. Se não tiver mais nenhuma dúvida, a gente vai encerrando por aqui. Mais nenhuma dúvida? Opa, Neto, boa pergunta. Nós tem atividades que trabalham com planilhas, sim, ok? Essas planilhas, elas podem ser as próprias do Excel, ou elas podem ser as planilhas que usam o Google Planilhas, tá? Então a gente vai se adaptando. Por que é interessante a gente falar dessas planilhas? Porque muitas vezes, antigamente, né, quando quem fez o ensino médio, fundamental mais antes, nós tínhamos a famosa aula de informática na escola, né? E a famosa aula de informática ensinava a gente a fazer edição de texto, fazer edição no Excel e assim por diante. Já dentro do Pense em Matemática, ele já vem com propostas de planilhas pré-prontas, tá? Então, por exemplo, você está trabalhando, tem uma atividade bem legal com o 9º ano, que fala de gasto de energia, ok? Então, ele te dá uma tabela com uma média de quanto que cada aparelho eletrônico ligado durante o dia, ele gasta de eletricidade. E aí, ele tem uma planilha que você vai preenchendo com o valor do quilowatt-hora, com a quantidade de horas usadas, né, daquele aparelho durante o dia. E isso vai gerando para nós um fluxo de dados que no final dá uma previsão de quanto que você está consumindo de eletricidade, quanto que isso dá ao custo. Tudo isso usando a planilha. E, pessoalmente, como eu trabalho com os meus alunos, o Pense em Matemática e mais algumas atividades que eu exijo o computador, então, eu tive a preocupação de ficar mostrando no campo da planilha qual era a fórmula que ele estava utilizando, né? Então, quando você colocava o consumo médio do aparelho de quilowatts e a quantidade de horas que ele ia utilizar, eu mostrava que ele estava fazendo uma conta de multiplicação. E aí, os meus alunos, eles vão se familiarizando com essa questão das fórmulas, né? E, cara, funciona muito bem. Eu dei um exemplo, né? Tem construção de gráfico, tem N coisas.
E mesmo que o professor não tenha familiarização com o Excel, de novo, nas orientações pedagógicas, tem imagens passo a passo. Passo a passo. Tá? Beleza? O Osman, do Colégio 7 de Setembro, lá na Bahia. Muito obrigado, viu, Osman? Muito obrigado pela sua participação. É bem importante para a gente. O Neto lá complementando. Então, com o aluno pense que como estruturar o Excel com cálculos. É justamente isso que eu falei para você, né, Neto? O Excel, ele é a melhor calculadora que existe, né? Principalmente quando você já consegue usar um pouco do conceito de lógica. O aluno tem uma situação, problema, o aluno tem certo composto do Excel para resolver. Ô Neto, uma coisa interessante também, né, fugindo um pouco do Pense Matemática, depois eles vão puxar minha orelha, mas não tem problema, a gente está falando bem do positivo ainda, trabalhar com Excel nas aulas de educação financeira, né? Já que você dá aula de informática, conversa com o seu professor, o professor da disciplina de matemática lá, além do Pense Matemática, traz um pouquinho para a educação financeira. E aí o interessante é você casar. Pega uma dinâmica do Pense Matemática que ele já vai usar o Excel, já pede para ele dar uma olhadinha nas fórmulas que aparecem em cima do campo e converter isso para a educação financeira. Funciona muito bem. Funciona muito bem. Tá? No Pense Matemática tem atividades que usam o Excel, como você disse, tem também que usam o GeoGebra, que é para construir figuras geométricas, é bem legal. Sim. A Patrícia mandou para a gente lá. Muito interessante, nossos alunos precisam saber que matemática não é um bicho de sete. Perfeito, prof. Na realidade, a matemática ela é uma ferramenta para a gente acabar com o bicho de sete cabeças, né? A matemática ela está presente um pouco de tudo, né? Então, é muito legal quando eu saio, vou para algumas escolas e faço alguma formação, ou trabalho até com os meus próprios colegas da escola que eu trabalho, que os professores, muitas vezes de língua portuguesa, eles querem tentar introduzir um pouco de pensamento matemático porque ajuda na interpretação textual, né? Então, você usa isso como uma ferramenta. Você pega um texto informativo e trabalha o conceito de porcentagem, conceito de análise de gráficos, né? Tirar dados, de por que é uma média, por que às vezes você vê que uma média está dando um valor, mas aí de repente ele cita no texto uma pessoa que tem, sei lá, vamos por assim, a média de idade do brasileiro é 42 anos. Aí fala do texto que tem uma pessoa que tem 108 anos, mas da onde que ele tirou isso? Então é bem legal entender que a matemática, assim como todas as disciplinas, elas trabalham em conjunto, né? Beleza? Pessoal, eu não sei como que funciona a questão dos horários para a Mariana, mas eu ainda estou à disposição. Eu só gostaria de deixar aqui, nós temos 20 colegas. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, tá? Eu vou mandar lá no chat. Vou mandar no chat um e-mail pessoal, tá bom? Eu trabalho no Colégio Cidadão do Amanhã, que fica lá em Piraquara. Nós somos uma escola muito interessante, porque nós somos uma escola que não temos tantos alunos, mas nós temos alunos de todos os níveis, sabe? Então, é uma escola que a gente consegue trabalhar de uma forma bem diferenciada, tá bom? Se alguém quiser entrar em contato diretamente comigo, o meu e-mail tá ali embaixo, tá? Então é edy.cesar@epacwb.com. E também, com certeza, o pessoal da Positivo Tecnologia e Educação está à disposição de vocês. Sabe como que eu sei isso? Porque como eu sou professor, eu tenho até dó, porque eu fico enchendo o saco deles. Então, a gente acaba até fazendo amizade. Eu tenho uma amiga lá dentro, a Vanessa, que eu falo para ela, meu Deus do céu, Vanessa, você vai pro céu, de tanto que eu te incomodei. Opa, eu mandei errado aqui, Mônica. Vou mandar para você de novo. Ó. Vou mandar lá no UOL. Então é ed.cesar@epacwb.com. Tá bom? Esse aí é o meu e-mail. Quem quiser pode mandar para mim um oi. Eu vou mandar também o meu WhatsApp, que por mim são só 20 pessoas e é legal porque, por exemplo, o Marcelo que está aqui na equipe, ele é um amigo meu que ele mandou até uma mensagem para mim, falou assim, vi que você vai dar o webinar lá, vou fazer umas perguntas. E o Marcelo é um cara que a gente troca bastante ideia, então é bem interessante esse
essa troca de experiências, né? Porque as realidades vão mudando e a gente pode melhorar cada vez mais. A gente só melhora trabalhando em conjunto. Inclusive, a gente está com o Facebook agora do Pense Matemática, que a nossa intenção é essa, é trocar ideias, é postar lá o que vocês fizeram. Projetos. Gente, tem gente que pega lá a dinâmica da horta e resolve fazer uma horta também, e a gente posta lá, a gente coloca lá, troca ideias, se vocês quiserem comentar lá. Então, curtam lá a página do Facebook do Pense Matemática, é só procurar lá Pense Matemática, vocês já encontram lá. Essa é a nossa intenção, trocar ideias também, né? Na realidade, a educação é construída com todo mundo trabalhando em conjunto, né? Não existe um detentor do saber do conhecimento para passar esse conhecimento. Exatamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, não? Muito obrigada, viu, Ed, pela tua participação. Muito bom ter você aqui com a gente. Com certeza acrescentou muito. Obrigado. Muito obrigada a todo mundo que participou, que ficou aqui com a gente, que acompanhou esse webinar. A gente espera vocês, então, nos próximos webinars, tá? E não esquece de avaliar lá pra gente, tá bom, pessoal? E se tiver algum lugar para colocar comentário, fala assim que o professor era bem legal. Tá bom? Tem sim, comentem lá, gente. A gente vai gostar de ouvir o que vocês têm para falar. Beleza? Então tá bom, até mais, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigadão, até mais. Obrigada. Tchau.